Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava. Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparastes diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era da idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite servindo a Deus, com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino, e a todos que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Caros irmãos e irmãs, celebramos no dia de hoje a festa da apresentação do Senhor no templo. Festa essa que, como nós escutamos logo no início da celebração, se dá 40 dias após o Natal do Senhor. Isto porque era um costume, uma tradição dentro do ritual da fé judaica, que após o nascimento, 40 dias após, a mãe e a criança nascida fossem ao templo para que fosse ali a criança apresentada e também a mãe passasse pela purificação. Isto porque na concepção judaica, o sangue tornava uma pessoa impura. Por isso a mulher, quando mensalmente, também ficava impura. Da mesma forma, ao dar à luz. Algo que nós podemos compreender, é claro, que isso não se dava com a Virgem Maria ou com o menino. O próprio Filho de Deus é santo, e a bem-aventurada Virgem Maria também, imaculada, toda pura, toda bela. Mas para cumprir com toda a lei, para mostrar esta fidelidade à lei, é que então nós vemos que Maria, junto com o menino, se dirigem ao templo. E aqui, esta celebração do dia de hoje, então, se dá 40 dias para contar desde o dia do Natal do Senhor. E uma celebração que ela nos liga às 2 maiores celebrações da nossa fé católica. De um lado, o Natal, porque é dentro do mistério do Natal, é dentro da infância de Jesus, dentro daquilo que ocorre quando Jesus é recém-nascido, que nós recordamos. Mas é também, como nós vimos na própria palavra de Deus,
ali já se anuncia o mistério que se realizará em Cristo, nesta criança que será causa de reerguimento e de queda de muitos, e que por ele também a Virgem Maria, participando de forma tão próxima do mistério de Cristo, uma espada de dor lhe transpassaria a alma. Isto porque ela vivenciaria, junto com o seu filho, a sua caminhada e especialmente o mistério da Páscoa, da sua cruz e da sua ressurreição. E também os próprios símbolos que nós celebramos hoje. Começamos este dia abençoando as velas, símbolo da luz, que remete a essas duas grandes festas. Ao Natal do Senhor, porque a própria palavra de Deus, na noite de Natal, nos recorda: uma luz brilhou para o povo que andava na escuridão. Esta luz, porque é Cristo que nasce, é o Filho de Deus que vem nos visitar, mas também nos liga a uma outra noite em que, dentro da escuridão, se acende uma nova luz, que é a noite da Páscoa, o sábado santo, o sábado que espera a ressurreição, que se celebra dando início também no escuro, tendo como única luz a iluminar os cristãos, a luz que se acende no círio pascal, que representa o Cristo ressuscitado, que é a luz da vida, luz da ressurreição, luz que vence todo o mal e o pecado e a morte. Então nós vemos que o dia de hoje nos aproxima, nos vincula a essas duas grandes e maiores festas da nossa fé católica: o nascimento de Cristo e a sua paixão, morte e ressurreição. Isso nós celebramos, nos faz recordar o dia de hoje. Mas essa apresentação do menino no templo, como nós ouvimos, tem alguns momentos que nos chamam a atenção. Primeiro, que devemos nos recordar, perceber que ali se aproximam então a Sagrada Família ao templo, como eu disse, para cumprir toda a lei, aquilo que era prescrito. Mostra a sua fidelidade à lei de Moisés. Mas quando entram eles ali no templo, vamos ver, né, eles encontram duas pessoas, dois anciãos, que foram mencionados no Evangelho: Simeão e Ana. Simeão, ancião, servia o templo. Também Ana, que depois de enviuvar, ficou servindo a Deus no templo dia e noite. E aqui vamos entender que ela havia sido casada e viveu o matrimônio apenas por 7 anos, depois tornando-se viúva. Algo que naquele contexto, vamos pensar, ser viúva naquele momento, naquele contexto, era uma grande tragédia, porque era estar totalmente desassistida de todo e qualquer amparo humano. E ainda assim, ao invés de rebelar-se contra Deus, ela o serviu durante toda a sua vida. Desta longa vida, o Evangelho menciona 84 anos. Serviu a Deus. E esses dois são agraciados com o momento da visita de Maria, de José, que não é mencionado, mas estaria junto com sua esposa e com o menino e com o próprio Jesus. E vendo a criança, eles louvam a Deus porque vem a salvação de Israel. Um questionamento para vocês: o que eles viram naquele momento? Viram uma criança. Eles por um acaso tiveram a oportunidade de ver Jesus depois pregando e se admirar com suas palavras? Não. Tiveram a oportunidade de ver Jesus andando sobre as águas, multiplicando o pão, ressuscitando mortos, curando toda a sorte de enfermidade, vencendo o demônio? Não. E no entanto, puderam ver naquela criança a salvação prometida por Deus. O que nos faz refletir: por quê? Como puderam reconhecer naquele momento? Como esses puderam reconhecer, sendo que muitos, como mestres da lei, fariseus, saduceus,
vendo o que Jesus fazia, escutando suas palavras, não o reconheciam, não compreendiam quem ele era. O próprio Evangelho nos recorda. Estes dois anciãos viviam em comunhão com Deus, buscavam o dia e noite. Aqueles outros, apesar de aparentemente servirem a Deus, porque eram conhecedores da lei e de tantas coisas, seu coração estava distante dele, né? Eram homens de um coração duro, corrompido pela vaidade, pelo pecado, pela busca de poder, pelo próprio ego, por tantas coisas, mas não pela busca de Deus. E aqui está algo que nós somos chamados a perceber. De Deus temos que ter uma proximidade, temos que buscá-lo incessantemente. Se nós o buscamos de coração sincero, nós saberemos perceber quando ele se manifesta. Nós teremos uma visão de fé sobre as realidades divinas. Nós percebemos quando está conosco, quando nos fala. Se nós temos uma amizade próxima com alguém, e essa pessoa nos liga, nos chama, nós ao escutarmos sua voz identificamos, mesmo que ao atender não fosse um número conhecido, mas ao ouvir você sabe quem é a pessoa. Da mesma forma, se de Deus nós cultivamos a intimidade com Ele, nós sabemos perceber quando Ele está conosco. É isso que faz com que Simeão e Ana contemplem o menino, reconheçam a promessa de Deus que se realiza naquela criança e saibam perceber, e outros não consigam. E isso serve para nós. Perceber a necessidade de ter esta intimidade com Deus, esta comunhão com Ele frequente. Aí saberemos distinguir sua voz de outras tantas vozes do mundo, dos nossos, das nossas próprias más inclinações, do mal, dos pensamentos mundanos, perceber aquilo que vem de Deus. Na situação do dia a dia, no cotidiano, sabemos perceber quando Ele nos fala em alguma circunstância, quando se manifesta. E essa visão de fé não toca apenas o fato de perceber Deus que nos fala, mas perceber, ter um olhar de fé sobre as outras tantas realidades divinas. Pensemos um pouco. Se nós olharmos a Santa Missa, quantas pessoas dizem: é tudo repetitivo, é a mesma coisa, é cansativo, é longa? Isso se dá porque não tem intimidade com Ele, porque não vem o mistério, porque lhes falta uma visão de fé. Quantos olham o batismo apenas como um momento ali para celebrar, como uma tradição em família, mas não percebem a grandiosidade que é a nova vida que se realiza ali, a vida da graça, naquela pessoa que recebe o batismo. Quantos são aqueles que, diante do sacramento da confissão, acham bobeira, ou acham que alguém tem algum interesse em ficar sabendo o podre do outro? Desculpe, ninguém aqui gosta de ouvir. Nenhum de nós senta na cadeira pensando: o que eu vou ouvir hoje daquela pessoa? Pelo contrário, ali se realiza a misericórdia de Deus. Mas para quem não tem fé, não é capaz de ver nem o próprio pecado, nem de reconhecê-lo e pedir perdão. É preciso então perceber e ter essa visão de fé sobre as realidades divinas. Seja os sacramentos, seja os elementos que o compõem, a luz que nós hoje celebramos simboliza algo da própria palavra de Deus, que é a luz de Deus que ilumina, que dá vida, porque é o próprio Cristo, mas que nos faz reconhecer que somos luz do mundo e que nossa vida precisa desse testemunho, que nossa vida precisa ser diferente. Então é preciso ter essa visão de fé que tiveram ali Simeão e Ana. Ver o sinal de Deus, perceber, ter esta fé que faz ver a própria igreja não só como uma instituição humana. Se a igreja fosse qualquer coisa como instituição humana, como uma associação, como uma ONG, como qualquer coisa, desculpa, já teria acabado há muito tempo, por causa das nossas próprias fraquezas. Mas não, uma instituição divina. O seu alicerce é o Cristo,
A sua força, a sua alma, a sua vida é o Espírito de Deus que a conduz e que guia, apesar da nossa fraqueza, a permanecer, a vencer, a permanecer na fidelidade, porque o tesouro da igreja é o próprio Cristo, é a sua palavra, é o seu evangelho, é a força dos sacramentos, a qual nós nos alimentamos, nós recebemos e nos fortificamos. Mas é preciso ter fé para ver as coisas de Deus tais quais são, para além das aparências, porque é isso que acontece com Simeão e Ana. Eles vêm além das aparências, além daquilo que aparecia uma criança como tantas outras. Viram a promessa de Deus, viram o Senhor. Também nas realidades divinas precisamos dar esse passo. E por fim, hoje celebramos a apresentação de Jesus no templo, porque era costume, o primogênito, né, de toda a família era levado ao templo, era levado para consagrar ao Senhor. O que nos faz recordar que hoje se reza pela vida consagrada. A vida consagrada que se dá entre tantos hoje, tantos que vivem em alguma congregação, alguma ordem religiosa, né? Como freiras, como monges. Hoje até mesmo em comunidades de vida há pessoas que se consagram a Deus, ou seja, doam toda a vida a Deus. O batismo já é uma consagração. No batismo nós já somos separados para Deus, nos tornamos filhos de Deus. Nós somos consagrados para o seu serviço, para buscá-lo, para amá-lo, para dar a vida por ele, pelo seu evangelho. Mas de forma especial a alguns Deus chama para uma consagração mais radical, para uma entrega mais profunda, que é a vida consagrada nas suas diferentes formas que existem na igreja e no mundo. Então precisamos rezar por isso hoje, pedir a Deus por isso hoje, pelos chamados a tal ministério, a tal consagração, a tal entrega de vida. E pedir até mesmo abrindo as portas a Cristo para a nossa vida e para nossas famílias. Porque talvez Deus queira chamar dentro de nossas casas, de nossas famílias. Hoje talvez até tenha gente que, tão piedosa, está lá todo domingo na missa, mas se um filho, uma filha vir falar, eu quero seguir a Deus, eu quero me consagrar, eu quero ser padre, é capaz da pessoa olhar e falar, não, Deus nos livre, eu quero ter neto. É porque talvez a sua visão, falte esta visão de fé, que perceba essa realidade de Deus naquela família, de Deus que chama. Infelizmente talvez a visão ainda seja mundana, apesar de estar ali esquentando o banco todo domingo. Abramo-nos a Deus. Todas as vocações são necessárias à igreja e especialmente hoje celebramos essa vocação. Pedimos por aqueles que já estão consagrados a Deus e o servem e por aqueles que virão, e devemos abrir as portas de nossos lares, de nossas comunidades, para que Deus chame do meio de nós. Cristo foi o primeiro consagrado do Pai a servir, a evangelizar, a ir ao encontro dos necessitados para resgatá-los de sua fragilidade, de seu pecado e de sua pobreza. Também Deus pode chamar em nossos lares. Então isso nós hoje pedimos em oração também nessa Santa Missa, especialmente. Então que Deus nos ilumine, abençoe, nos faça ter essa visão de fé e também possa bater aos nossos lares, nossas casas, nossas comunidades e famílias. E aqueles que Deus chamar, que Deus colocar esta centelha, esta inquietação, possam responder esse chamado e não encontrar barreiras em nós mesmos, em nossas casas, em nossas famílias, mas antes uma feliz e motivadora acolhida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.